Boa tarde a todos, são 16 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Vamos dar início aqui a uma divulgação de cultura racional para toda a humanidade, para todos aqueles que interessam ser eterno, para aquele que se interessa ser eterno, voltar para casa, ser limpo, puro, perfeito e eterno. Aqueles que não querem, quer ficar na lama aí como seria um caranguejo, para não falar outro nome aí, e fica aí com o pensamento ligado no chão. Tem que dar uma explicação aqui, porque muitos ainda não pegaram no livro porque tem medo. Tem medo de ser repreendido pelo líder da sua igreja. Tem medo de ser excomungado da sua igreja. Muitos perguntam, mas eu sou crente, eu posso ler esse livro? O livro exatamente é para aqueles que estão ainda presos no aprisco desconhecido de si mesmo. Todos nós estamos presos dentro desse grande aprisco, a qual foi provocado pelos tantos que tiveram vontade de entrar numa parte e permanecer ali em cima. A vontade foi mais forte e foram dados vários avisos para que se retirasse daquela parte que não estava pronta. E, conclusão, houve o deslocamento dessa parte. Um S em forma de espiral, formando o que? Um vácuo muito grande entre o Sol e a Terra. E vamos aí, gerou-se um campo eletromagnético fechando em cima e embaixo. Então nós não estamos vivendo em cima de globo. O racional ele tem a visão de cima, porque ele acompanhou toda essa descida, toda essa transformação, né? E buraco, a cadeira que está descendo aqui, eu vou arrumar um negócio para travar aqui, ela não. Então as pessoas ficam com medo. E nós viemos de cima, nós nossa origem não é aqui. O que nasce aqui é a parte do chão, é a matéria, né, que foi gerada um sêmen. O que é um sêmen? O sêmen é um conjunto de vírus e micróbios que dá a formação de um ser humano, né? Então tudo isso aqui que a gente fala aqui, o primeiro volume já vai ter uns assuntos sobre isso. O primeiro volume tem, que a gente fala, o primeiro volume para o bem de todos, porque o livro ele não faz mal a ninguém, faz um bem. Então aqueles que, muitos estão na igreja com o intuito de quê? Ter uma salvação eterna, de ir para o céu. Mas até agora eles que estão lá não sabem onde fica esse céu, não tem nem GPS, não tem rumo, não tem nada, é através da fé. E a fé é uma coisa que ela não sobe. Por que não sobe? Porque quando a fé nasceu, o chão já estava pronto. A fé é do pensamento, o pensador perdeu o direito de viver. Então não tem condições, né, de ficar ali. Cultua, louvam, mas um ser, digamos até que pode chegar no ser aí abaixo do sol, que é o mundo espiritual. A atualização acabou, encerrou em 1935. Deixa tudo acabar tudo, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder estará comigo. Eu salvarei. Então, quem estiver com ele, ele vai salvar, mas como é que nós vamos estar com ele? Estando com o livro na mão. Livro na mão. Livro estudando, um livro na sua casa. Estudando, você fazendo bem sem olhar a quem, divulgando o próprio livro para o seu próximo, seja quem for o seu próximo. O seu próximo não é os seus familiares da sua casa. Eles são próximos, sim. Mas o próximo é quando você está andando na rua, é aquela pessoa que passou por você, é o seu próximo. É onde devemos anunciar e divulgar se há oportunidade de divulgar a cultura racional. Então, mas o livro é um guia que nos leva para cima. E mundo racional, como eu sempre dito, no mundo racional não existe mal, não existe maldade.
é só bem, é pureza. Então, o crime que nós cometemos foi esse, é de entrar num lugar que é puro, limpo, perfeito e fazer essa degeneração, fazer uma pureza se transformar numa matéria. É a mal. Onde está o mal é aqui embaixo. Aqui embaixo que existiu macho e fêmea, dualidade. Uns tantos se extinguiram na resina, a resina borou, torrou, virou cinza, parte feminina, e outros tantos que se extinguiram em cima da planície. A planície derreteu, virou goma, uma goma mais grossa, depois com o tempo foi afinando, virou a água. Então tá aí a parte masculina. Então o mal é a matéria. Que rege aqui é o magnetismo. Foi o primeiro milênio aí, o magnetismo, desenvolvendo a fase de monstro, de bicho. E até quando entrou o segundo milênio, entrou o segundo, o elétrico, né? Parte elétrica. Então, o pensamento, ele, quando as máquinas nasceu com essas duas máquinas de imaginação, a máquina do pensamento, então já estava pronto. E veio a formação dessas máquinas veio de um sêmen. Né? O que é um sêmen? Um conjunto de vírus e micróbios para a formação de uma máquina. Então, se reconhecer é importante, se reconhecer a joia mais estimosa desse mundo. Os que não estão com o livro na mão, não estão estudando, não estão fazendo nada disso, estão perdendo tempo, estão marcando passo aí dentro das religiões, porque o líder que está lá na frente, com todo respeito, ele também não se conhece, ele não sabe de onde que ele veio, o que ele pode trazer além do ser, a não ser do campo espiritual que já perdeu, o tempo deles já foram. Quando fecha tudo, acaba tudo, ele encerrou tudo, a ordem foi geral. Os que trabalhavam para ajudar a desenvoltura do pensamento naquela época lá, diz que não houve salvação naquela época. Então, era tempo de desenvolver o que? O pensamento. Então, esses seres se retiraram, que é o astral superior, junto com a parte boa do astral inferior. Né? E o astral terra não tem ninguém bom, porque foi gerado do magnetismo puro. Então, só tem orixás, essas coisas aí. Isso aí está relacionado no livro. Não se preocupe. Você vê alguém divulgando um livro ou uma palestra, o cara fala coisas assim, aí você conseguir orar isso aí, falar isso aí, muita coisa. E aí a pessoa fala que tem 1000 livros, que não nada disso. É 21 da obra, mais 21 da provas e mais 21 de comprovações, réplica e tréplica. Agora, você conseguir ler os 21, com certeza você vai dar continuação nos outros, porque você vai começar a sentir energia boa. A transformação é natural, não é de um dia para o outro, é claro. Primeiramente tem que fazer uma leitura para esvaziar tudo, para fazer uma lavagem cerebral, como a turma fala. A cultura racional é uma lavagem cerebral. Corretamente, concordo com a pessoa que falou isso, né? Para tirar o outro que está estudando o livro, o outro veio e falou, estou lendo aquele livro lá, uma lavagem cerebral, você toma cuidado que aquilo é um mal. O racional não existe mal, ela só veio, né, para nos salvar desse mundo, né, e nós mesmos provocando, porque Deus não criou isso, Deus não cria deformação. Então, você está com medo de pegar o livro, de ser repreendido pelo seu líder da sua igreja, assim ele também merece conhecer o livro, porque também é filho de Deus, porque também tem raciocínio. Só que não se reconhece, não sabe porque nasceu em cima das terras, porque veio, como veio, para onde vai depois daqui. Então precisa se reconhecer, precisa receber a verdadeira energia, que a energia de Deus é imunização. O que é a cultura racional? A cultura racional é Deus. Então Deus está na Terra? Sim, está na Terra. Deus em 1965, Nacional Superior da Terra, e escreveu esses livros. Escrito por um desconhecido, um pensador, um filósofo aqui do chão. Escrito por um habitante do mundo racional. Coragem de descer
vestir a roupa de bicho, salvar a bicharada do chão. Eu falo assim porque a forma que está escrita no livro assim não é para assustar ninguém. Porque quando fala a gente de bicho, a origem dessas máquinas é de uma goma, em cima como espermatozoide, né? E um chama de espermatozoide, outro chama de sêmen. Ali dentro estão os construtores, os arquitetos que vai formar a máquina. Formou o coração, outro o nariz, outros olhos, outros a boca, outro a língua, outros o nervo, outros os ossos, outros o cabelo, outros a orelha, outros os dentes. Enfim, cada micróbio tem a sua organização, e os seres orgânicos, a sombra da sombra daquilo que nós fomos. Tá no primeiro volume isso aí. Então, por isso não fica com medo. Que você vai ler a primeira vez, você não, é com o tempo. A persistência, ler e reler, é que vai chegar a um clareamento racional e começa a desenvolver raciocínio, a máquina do raciocínio, porque de 35 para cá, a fase é de aparelho racional. Então é o tempo das racionalizações do povo, porque todos que estão aqui são criminosos, cometeram o crime de transformar uma pureza nessa terra, magnetismo puro, essa deformação, essa energia, a energia da planície que era pura, nós, pela persistência em cima, fizemos ela dividir em duas, ficou o elétrico e magnético, o campo eletromagnético nos fechou dentro desse buraco. Então se lê lá as águas primordiais, né? E tem água em cima, água embaixo do firmamento. Então está tudo relacionado. A cultura racional não é contra isso, ela veio dar continuidade aonde as pessoas já não conseguem mais. Com o pensamento não vai conseguir mais. A partir de 35 para cá é para desenvolver a terceira máquina, porque ele mesmo próprio, com as suas próprias mãos, desceu e fez no chão a forma, uma máquina para que nós dessemos vínculo. E essa máquina é o raciocínio. É aí onde está o habitante que se prendeu em forma de máquina do raciocínio, que é porque ele está em forma, é um pingo de energia que está em forma de máquina do raciocínio para conexão com a semente que é o nosso eu superior. Esse eu superior é que dá condições dessa vida provisória aqui embaixo. Então, quando esse eu superior é retirado, a gente não nasce mais aqui. Se a gente não nascer mais aqui, a gente não morre. Então, a gente desenvolvendo o raciocínio, se ligando ao eu superior, que é o raciocínio que está lá em cima no vácuo, não está nem aqui dentro. Aqui só está um pingo, um corpo de energia que está em forma de máquina do raciocínio para reconexão. É uma máquina que vai se reconectar e receber informações da base. Onde está a base? No mundo racional. É a origem, a origem. Então, libertando essa semente, é recolhida à medida que a gente vai fazendo, desenvolvendo a leitura aqui. Então a máquina fica aqui porque ela veio do chão, volta para o chão. E o que é de cima volta para cima. A máquina é uma casa provisória, por isso que a vida aqui é provisória. Então a máquina, ela não vai ser salva. Tem muitos que estudam e falam assim, nós somos uma planície. E onde está escrito isso aí, gente? Não está escrito em lugar nenhum. Nós vamos voltar para a planície. O que vai voltar para a planície é a energia, que ela vai ser... Ela dividiu em duas, e ela era pura, né? Dividiu em duas, agora ela sobe de novo. Passou o ciclo da 22ª eternidade contínuo, enfraqueceu, vai se minguar. E como assim? É um progresso, ela está sendo progredida, mas só que é um progresso que ela está descendo. Ela descendo, ela está transformando em vida, de uma vida para outra, de uma vida para outra, sempre inferior. Não existe morte, porque desde o início é assim, a gente sempre vai trocando de perder uma vida e entrou em outra, inferior a outra, sempre numa casa nova, uma máquina nova, mas inferior a outra, sempre inferior, até minguar tudo. Quando minguar tudo, a energia ela vai ser purificada, vai ser uma só. E aí ela volta para onde? Para a planície.
E o habitante que saiu do mundo racional, quando eles avistaram aquela planície, eles saíram do mundo racional e pela primeira vez entraram, gostaram, repetiram várias vezes e foram alertados várias vezes também para sair. Eles tiveram a vontade de ficar ali, vontade de progredir por conta própria. E aconteceu o deslocamento dessa parte. Naturalmente veio descendo, durou 21 eternidade. Agora veja bem, eternidade não tem contagem, porque a palavra está falando eternidade. Então, depois que inventaram aí, na fase, já que tinha perdido tudo, que nasceram na fase de monstro, morriam, pegavam outra casa, outra máquina, os monstros foram evoluindo, morria. A morrer é a forma de existir, porque se não existisse essa palavra aí, ninguém ia saber o que estava acontecendo. Foi necessário. O próprio homem falou assim, morreu, acabou. Muitos até hoje falam assim, morreu, acabou, já era. Foi. Acabou a existência. Uns falam assim, não, a vida continua. E não existe morte. Acabou a vida de animal racional. O corpo de energia é vida. A vida, ela não morre, ela é eterna. Ela perdeu o corpo dela original. Está num corpo provisório elaborado pela natureza. A natureza, a energia eletromagnética é um semi, é um semi que tem dentro desse semi os organizadores, os construtores, os vírus artistas. Cada um constrói uma peça dessa máquina, por dentro, por fora, um constrói a pele, outro o pelo, enfim, né? E esse semi é elétrico e magnético, contém essas três energias. Vamos dizer assim, três energias. E três energias. Na sequência é elétrica, a segunda é racional, é o grupo de energia que está em forma de máquina do raciocínio, e a terceira é magnético. Então, dentro desse semi, são um conjunto de vírus e micróbio para a formação de uma máquina. Chegar a esse conhecimento tem que ler bastante, né? A primeira vez eu li, passei por cima disso aí, não entendi não, eu tenho que ser sincero, eu não entendi, eu vou começando a entender agora. A gente está voltando a reler de novo, tudo. Enquanto a gente não desligar do chão, a gente não para de ler. Quando a gente se reconectar em cima, aí a gente não precisa mais ler, porque estamos se comunicando. É como se diz, vidência racional. Não tem a vidência do povo aqui do chão, que vidência aí é através da irradiação. A irradiação se comunica com esses seres do vácuo aqui abaixo do sol, que é onde é a missão espiritual. É aí. Tem nada a ver com o céu. Então, voltando lá atrás, falando que o pessoal tem de pegar o livro, porque acha que o livro não é contra ninguém, é a favor de tudo, é continuação de tudo que existe, mas ele não quer, Deus não quer que vocês fiquem marcando passo aí, porque a fase de catequização já foi há muito tempo atrás, ok? Sem mais delongas, vou ler aqui um cartaz para encerrar e convidar a todos mais uma vez. O que eu estou falando aqui, não se preocupe, porque se você pegar o livro na mão, você vai entender. Você com o livro na mão, você vai começar. Pegou no livro, já começa a receber as energias. Não sou eu que vou organizar ninguém, porque cultura racional não tem líder. Cultura racional não tem isso. É cada um na sua casa, ado, cada um no seu quadrado. Individualmente vai ler aí o livro e terá todas coisas necessárias que precisa de um eleitor, vai ter, porque acompanhará aí um emissário, né? Tudo que for preciso tá ali, vai ser resolvido. Aí tem esse cartaz aqui na minha direita. Minha direita? A minha esquerda, né? Falando na direita. Na esquerda. Salve! É o racional, foto dele, o racional superior da Terra aí no seu disfarce, de Manuel Jacinto Coelho. Falo assim porque é assim.
Eu falo, não, mas aí como assim disfarce? Ele teve coragem de vestir a roupa de bicho. Nós somos o quê? Nós estamos numa máquina de bicho, né? Então, ele vestiu de disfarce. Eu não estou aqui desfazendo jamais, nunca. Salve, meus filhos. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aí juntinho vendo tudo que se passa com todos. Nesse momento ele está vendo eu fazer esse vídeo para divulgação, para o próximo, através da internet. Cada um faz da maneira que pode, né? Mas tem que fazer a propagação. Por propagação, a propaganda. Propaganda, né? Então é muito gratificante quando a gente vê a mudança naturalmente, não é assim. Já pegou, né? Já começa. As coisas começam a mudar, mas a gente não sente. É como a gente. Uma criança vai crescendo, ela não sente. Daqui a pouco ela tá vendo, tá com 7, 10 anos aí. Assim como os cabelos brancos da minha cabeça, assim. A gente não percebi quando nasceu o primeiro cabelo branco. Foi enchendo aí. Brincadeiras à parte, mas aí vamos mais 2 quadros de leitura aqui. Tudo isso aqui é para trazer o próximo, tirar esse medo, achar que é isso, que é aquilo. Não vai na conversa dos outros, não vai na cabeça dos outros, porque quem vai na cabeça do outro é piolho. Tá? Se eu conhecer, tá sentindo uma coisa aí, tem que pegar, tem que se reconhecer a si mesmo para poder ser salvo. Se não se reconhecer a si mesmo, não vai ser salvo, porque vai continuar ligado no chão. E a única condições que tem para desligar do chão é o livro Deus. O universo e desencanto. Porque todos que estão ligados no chão estão encantados. Estão encantados, a magia é encantada, o universo todo está encantado. Não é só aqui do chão, não. O universo todo aí abaixo do Sol, Lua, Estrela, os outros planetas aí estão tudo encantados. Então tudo vai ser desencantado, porque esse livro, ele é universal, universo em desencanto. E os que estão no chão são os piores, que estão a terra. Perderam tudo. Estamos no chão, então tem que se desligar desse eletromagnético. E tem coisa boa aí mais para frente, tem coisas que não dá para falar agora, senão as pessoas não têm um conhecimento de cultura racional, se assustam. Então a gente só fala isso, a formação do ser humano, né? Para dizer aquilo que algumas coisas que está escrito na Bíblia que foi modificado, né? E umas coisas que, mas a cultura racional ela não veio competir com ninguém, ela veio dar continuidade aonde nós não conseguimos mais. As pessoas continuam ligadas no mal, tá indo na igreja, tá no mal, e aí cheio de enfermidade e doença. Por que isso? Porque a partir de 1935 os que atendiam, a missão espiritual acabou, era um astral superior, seres superiores que vinham atendiam, faziam os milagres, isso aí acabou, não existe mais. E Deus encerrou tudo. Agora vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder, quem puder. Se estiver comigo eu vou salvar. Se estiver com ele é quem está com o livro, porque o livro é dele, é o livro Deus, ok? Vamos fazer aqui uma leitura, Então, assim, a primeira mensagem, isso aí tá na página 5 e 17 aí. Esse aqui é o livro do histórico ainda, hein? A natureza está transmitindo a todos que já está na Terra conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, que fará a união de todos a humanidade universalmente, a paz de amor e de fraternidade e de concórdia entre todos universalmente. Hoje todos que passaram a se conhecer só querem somente raciocinar, porque sabe que no pensamento está a desunião de todos. Onde está a desunião de todos está a discórdia. E no raciocínio, a concórdia.
O pensamento concreto divide todos, cada qual para o seu lado. O que é um pensamento concreto? É um pensamento elevado, mas esse pensamento elevado ele ainda continua no eletromagnético, tá ok? Continuando. E por isso hoje todos querem somente raciocinar, porque o pensamento não está dando para viver, por estarem atravessando esta fase de salve-se quem puder, e quem puder estiver comigo eu salvarei. Os pensadores todos com medo, todos assustados, apavorados por não ter com quem contar e onde se agarrar. Os pensadores vivem com medo de todos e com medo de tudo, porque não têm com quem contar. E os que estão ligados, presta atenção aí, ó. Os que estão ligados em cima com a segurança e garantia de cima estão vivendo mais tranquilos do que os pensadores que estão expostos a todos os horrores, a todos o sofrimento e todas a agonia. Tô passando um avião, não sei se vai pegar aqui, viu? Eu deixei bem encancarado aqui. Hoje, todos que passaram a se conhecer vibram de alegria por ter equilíbrio para viver racionalmente. E quem tem equilíbrio para viver, vive na maior harmonia consigo mesmo por estar desenvolvendo o seu raciocínio. Tá aí, que maravilha. Então, necessidade de todos vir para o livro, para desenvolver o seu, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós desobedecemos, cometemos crime, criamos esse mundo que antigamente não era nem mundo, se chamava imundo, porque aqui só tem podridão, não tem nada que presta, não tem nada santo, não tem ninguém certo aqui, porque todos estão aqui contaminados nessa deformação. Então, você acha que está no lugar certo, sem se reconhecer? Venha para se reconhecer a si mesmo. A joia mais estimosa deste segundo mundo é se reconhecer. Se reconhecer, salvou-se, porque aí volta o seu estado original de limpo, puro, perfeito. E convido mais uma vez, meus senhores e senhoras, para esse conhecimento de si próprio. E quem está com Deus não tem abalo nenhum, não tem enfermidade nenhuma, porque Deus é energia pura, energia mais superior a todas as energias. Então quem está com Deus está protegido. Acabei de ler aí toda a garantia, né? Deixa de ser materialista, porque às vezes a gente se preocupa. Aí ele fala assim, o necessário aqui é só o trabalho para o seu equilíbrio e para sustento da máquina, nada mais. Então deixa essa ganância de ter muito dinheiro para comprar isso, comprar aquilo outro. Sendo que vocês que são os evangélicos, com respeito, não estou aqui para humilhar ninguém, presta atenção, estou aqui para, digo eu e todos que fazem a propaganda também, é assim, da mesma forma, porque racional é uma linha só. Tem ninguém diferente, ninguém melhor do que ninguém. Todos, o que um sabe, outro sabe. Ah, mas eu tô lendo, não sabia disso aí, mas você vai chegar. Todos vão chegar numa linha só. Uns começam mais cedo, outros começam mais tarde, porque o medo de pegar no livro vai começar mais tarde, mas vão pegar no livro. Não pegou hoje, vai pegar amanhã. Entendeu? Então assim, todos, quem está com Deus está salvo. Está protegido de todas moléstia, péstia, que existe aí. Mas tem que fazer por onde? Como é que assim, vou fazer por onde o quê? É pegar no livro, ler e reler todos os dias. Quando você sentir que está começando a sentir uma mudança em si mesmo, aí você vai começar a falar para o seu próximo também que a coisa é boa, a coisa assim, o seu próximo vai ficar assim também, querendo rejeitar, não querendo vir pro livro, você, não, mas vai pegar no livro, eu também fui assim, quando eu peguei eu vi que a coisa era essa, se eu soubesse, já tinha pegado há muito mais tempo, ok? Venha para o livro enquanto você pode. Valeu, um abraço, boa noite a todos.